Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é segunda-feira, dia em que para a grande maioria das pessoas recomeça a semana de trabalho depois do repouso do fim de semana. Para algumas pessoas é um dia que custa um bocadinho e até dizem alguns que é preferível uma sexta-feira 13 do que qualquer segunda-feira. Bem, mas isto não é assim tão trágico e nós agora, nestes 10 minutos de oração, queremos, Jesus, oferecer-te toda a semana que temos pela frente, oferecer-te o trabalho que temos hoje entre mãos, mas vamos fazer batota, vamos recuar um dia. Vamos falar com Jesus sobre esse dia especialmente dedicado a Deus e especialmente dedicado ao descanso. E vamos fazê-lo porque o Evangelho que lemos na missa de hoje nos sugere isso. Conta-nos São Lucas aquilo que Jesus estava a fazer num dia de sábado. Como bem sabemos, era o dia especialmente dedicado a Deus e ao repouso no Antigo Testamento. Jesus estava a ensinar numa sinagoga nesse dia. E apareceu naquela sinagoga uma mulher que estava muito doente, andava curvada, não se podia endireitar, e ao vê-la Jesus chamou-a, diz-nos São Lucas, e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Essa mulher conseguiu endireitar-se. Podemos imaginar aquela cena, uma sinagoga cheia de gente a ver este milagre de Jesus, a mulher que se endireita e começa a dar glória a Deus. Coisa que imagino que também terá ajudado muitas daquelas pessoas que estavam na sinagoga, precisamente para dar glória a Deus, a dar ainda mais glória a Deus, a agradecer ao Senhor aquele milagre. Mas o chefe da sinagoga ficou indignado, porque Jesus tinha feito uma cura no sábado e disse à multidão: há 6 dias para trabalhar. Portanto, vim de curar-vos nesses dias e não no dia de sábado. Parece que este homem estava tão preocupado em respeitar o repouso do sábado que nem sequer estava a dar conta que aquilo que ali tinha acontecido era um grande milagre que só Deus podia fazer. E Ele é o Senhor do sábado. Jesus ouviu esta queixa do chefe da sinagoga e não ficou calado. Disse-lhe para não ser hipócrita, porque qualquer uma daquelas pessoas que criticava a ação de Jesus não deixava de alimentar os animais que tinha no dia de sábado. E ali estava diante dele uma pessoa que precisava de ajuda, uma mulher, muito mais importante do que qualquer animal. Jesus dizia estas coisas e conta-nos São Lucas que todos os seus adversários ficaram envergonhados e a multidão alegrava-se com todas as maravilhas que ele realizava. Dá a impressão que aquele chefe da sinagoga observava bem todas as indicações que estavam dadas para o sábado, para o modo de viver o sábado, mas, no fundo, não percebia bem o motivo. Porque é que se devia guardar aquele repouso no sábado? E assim como aconteceu com aquele homem, também pode acontecer conosco o não conhecermos o significado profundo desse dia principal de cada semana, que é para nós o domingo. Dizia São Jerónimo, o domingo é o dia da ressurreição, é o dia dos cristãos, é o nosso dia. O Papa São João Paulo II escreveu uma carta apostólica precisamente chamada O Dia do Senhor, uma carta onde nos convida a redescobrir o domingo. Até recorda ao Papa aquela frase do início do seu pontificado, frase famosa: não tenhais medo, escancarai as portas a Cristo. Diz essa frase aplicada ao domingo: não tenhais medo de dar o vosso tempo a Cristo. Sim, abramos o nosso tempo a Cristo, para que Ele possa iluminá-lo e dirigi-lo. Hoje em dia, graças a Deus, temos previsto até na legislação um tempo de repouso, que até é constituído por 2 dias, por um fim de semana, um sábado e o domingo. Mas o domingo, para nós, para um cristão, não pode limitar simplesmente a um dia de repouso. É muito mais do que isso.
Até diz João Paulo II, com razão, que se isso acontecesse, se o domingo se reduzisse a um dia do fim de semana, então as pessoas permaneceriam fechadas num horizonte tão limitado, tão restrito, que já não seriam capazes de olhar para o céu. E ao serem incapazes de olhar para Deus, tornar-se-iam também incapazes de festejar. Sabemos precisamente que a indicação original que Deus tinha ordenado de santificar o dia de sábado estava relacionado com o descanso de Deus que está descrito no livro do Gênesis. Depois dos primeiros 6 dias da obra da criação, Deus repousou no 7º dia do trabalho por ele realizado. Não foi um repouso como que uma inatividade de Deus. Explica São João Paulo II que Deus nunca deixa de agir. E o próprio Jesus o dizia: o meu Pai trabalha continuamente e eu também trabalho. Portanto, não é um Deus inativo nesse 7º dia, mas este repouso de Deus é uma maneira de exprimir o modo como Deus para diante de uma obra que fez, de uma obra que é muito boa, saída das suas mãos, para lançar um olhar cheio de complacência, um olhar contemplativo, que não quer fazer novas coisas, mas apreciar a beleza daquilo que é feito. Uma maneira muito especial do ser humano. Esse repouso de Deus exprime a atitude que Deus tem para com o seu povo. Mostra que há ali uma relação de pertença e não de escravidão simplesmente, mas de amor. Deus fez todas as coisas, fez-nos a nós porque nos ama, por amor. E também é justo esperar que nós paremos, como Deus repousou nesse dia, para contemplar essa obra da criação e para olhar para esse Deus que nos criou por amor. Por isso o sábado era um dia importante, um dia em que todos se lembravam que a Deus pertence o universo, que pertence a história, que o próprio ser humano, quando trabalha, está a ser um colaborador de Deus. O sábado era um dia para recordar as maravilhas de Deus, para agradecer a Deus, para o louvar. E explica São João Paulo II que precisamente por essa relação do 3º mandamento com o recordar as obras salvíficas de Deus, os cristãos assumiram como o grande dia festivo o primeiro dia depois do sábado, porque nesse dia se deu a ressurreição do Senhor. Por isso diz São João Paulo II que o domingo é a Páscoa da semana. Ou seja, dentro de cada semana nós temos uma Páscoa, temos o dia em que celebramos a ressurreição do Senhor. É bom notar que isto foi assim desde os primeiros tempos da Igreja, quando a sociedade estava organizada de outro modo, quando não havia domingo propriamente dito. Era um dia de trabalho como os outros, mas os cristãos não deixavam de santificar esse domingo. Reuniam-se muitas vezes antes do nascer do sol, como membros de uma mesma família, numa assembleia, e não se limitavam simplesmente a recordar a ressurreição, como fazendo memória de algo que já passou. Celebravam a ressurreição com a Eucaristia. O domingo era o dia em que eles celebravam a presença viva de Jesus ressuscitado no meio de nós. Não bastava que cada um celebrasse sozinho dentro da sua casa, que se lembrasse daquilo que aconteceu, que rezasse. Não, os cristãos sabiam que eram membros da Igreja, que nós recebemos a salvação e recebemos os sacramentos no seio da Igreja, e por isso era importante reunirem-se como Igreja. Nós, nos últimos tempos, experimentamos o que significa ter de ficar fechados em casa, ter de celebrar o domingo de uma forma não presencial, com diferenças, porque graças a Deus podemos contar com muitos meios que nos ajudam a estarmos unidos. Mas que importante é darmos ao domingo a importância que ele tem. Um dia sem o qual não podemos viver. Um dia que nos dá alegria para a semana toda. Um dia em que essa alegria se traduz também no repouso que conseguimos ter. Um dia em que o encontro com os outros nos ajuda a sermos mais solidários, a ajudarmos mais aqueles que precisam. E se o domingo para nós for assim,
Então chegaremos à segunda-feira, rejuvenescidos por este encontro com Jesus ressuscitado. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.